Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, nos acompanhando aí nesse estudo maravilhoso sobre reforma de dentro para fora. Sem maiores delongas, vamos passar para a pergunta de número 8, que tem também um texto bíblico em número 5. Diz assim a pergunta: quando o pecador pode estar certo que passou da morte para a vida? Aqui em Números declara o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição segundo a soma total e lhe acrescentará sua quinta parte e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem aos sacerdotes será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. E o texto, então, de Ellen White, da sua Pena Inspirada, no Caminho a Cristo, página 59, declara: não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma, restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Então esse texto nos mostra, juntamente com o texto bíblico, que um genuíno arrependimento opera uma reforma por consequência. Dessa maneira, aqui fala da restituição do penhor, fala de devolver aquilo que roubou, confessar os pecados. E em relação a isso que o texto bíblico veio trazendo, dizendo em relação àquela pessoa que sofreu o dano, que ela deve então ser restituída na sua soma total e ainda acrescentada uma quinta parte. É isso que é declarado. Então, vamos agora para a próxima pergunta, que tem também o seu texto bíblico. A nona pergunta, então, nos diz assim: quais serão os sentimentos do cristão com relação ao dever e ao sacrifício? Temos aí o texto de 1 João, capítulo 5, versos 3 e 4, que declaram: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diz assim o texto de Ellen White, na continuação também do Caminho a Cristo: quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Todo peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Que maravilhosa promessa, mostrando essa transformação também da pessoa, de maneira que agora, com a graça implantada no coração, se opera uma mudança também, e o dever agora não é mais um sacrifício. O cumprir a vontade de Deus se torna prazeroso, deleitoso. Que maravilhoso! Aqui ainda nos diz que aquilo que parecia só trevas, aflições, agora se mostra reluzente para nós. Vamos mais, agora na 10ª pergunta, temos 2 textos bíblicos aqui para lermos. Qual é a prova
de que Satanás perdeu o poder sobre alguém? Essa é a primeira parte da pergunta, e a segunda parte ainda declara assim: mesmo que sigamos de reforma em reforma, como veremos a nós mesmos? Texto de Salmos, capítulo 19, verso 12, declara: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então aqui, apesar de todos os pecados que eventualmente a pessoa possa enxergar, as faltas, ainda há aquelas que são ocultas, inconscientes, que a pessoa não está notando. E então esta pessoa que está nessa falta para com Deus, mesmo naquilo que inconscientemente ou não deliberadamente o efetuou, aqui diz então uma declaração do salmista pedindo perdão então em relação a isso, e de que livrasse ele até dessas faltas que lhe era oculta. Temos agora o texto de 2 Pedro, capítulo 1, e os versos 3 e 4. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que fala também dessa participação com a natureza divina, que nos capacita em andar em boas obras. Texto então do Espírito de Profecia, retirado do Parábola de Jesus, página 160, nos declara o seguinte: quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Ainda no texto seguinte do Caminho a Cristo, Ellen White é enfático também em dizer que quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. E o parágrafo final ainda declara: não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece a sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Que textos reveladores, nos mostrando quão distante está aquele que está preso ao orgulho, à presunção. E aqui diz então que quanto mais próximo de Cristo, mais nós entenderemos a malignidade do pecado e também teremos menos tendência de nos exaltar. Porque em contraste com aquela luz perfeita que é Cristo, vemos muito nitidamente os nossos erros. É isso que os textos vêm nos apontando. E aqui diz ainda que aquele que enxerga então estes defeitos e procura então avançar na santificação, ele então está perto de Cristo, e diz que isso é uma prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder sobre essa pessoa. A influência do Espírito Santo está sobre ela, e dessa maneira ela avança cada vez mais.
A pergunta de número 12 agora vem nos trazendo também algumas informações preciosas. Agora diz o seguinte: por que Jesus nunca pecou? Porque ele é divino humano ou porque escolheu não pecar? Em Lucas 22, versos 41 a 43, diz o seguinte: apartou-se deles, falando de Cristo, cerca de um tiro de pedra. Se apartou dos discípulos, né? E pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Aqui nós vemos a dificuldade, que não foi um teatro que Jesus veio fazer aqui nessa terra, como que fingindo que estava sendo tentado. E nem Satanás se daria ao trabalho de o tentar, se não houvesse realmente a possibilidade de ele escolher uma coisa ou outra. Se não há essa escolha, não há tentação real. Ainda temos o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui nós vemos que não é uma questão dele ter usado a divindade, porque ele se esvaziou em relação a ele, não usou a divindade para o seu benefício, mas sim uma escolha. É o que nós vamos ver Ellen White comentando aqui também. Primeiramente, num texto da meditação Nossa Alta Vocação, página 105. Cristo foi tentado em todos os pontos como nós, mas sua vontade foi sempre conservada ao lado da vontade de Deus. Em sua humanidade, ele tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão no Éden. Poderia haver cedido à tentação como ele o fez. E Adão, crendo em Deus e sendo praticante de sua palavra, poderia haver resistido à tentação como Cristo resistiu. Houvesse Cristo querido, e haveria ordenado as pedras que se transformassem em pão. Poderia haver se atirado do pináculo do templo, poderia haver cedido à tentação de Satanás de cair a seus pés e adorá-lo ao usurpador do mundo. Mas em cada ponto ele enfrentou o tentador, como está escrito: sua vontade estava em perfeita obediência à vontade de Deus, e a vontade de Deus foi revelada em toda a sua vida, fazia parte de seu ser. Aqui realça então que Cristo não veio com uma natureza pecaminosa em escravidão do pecado, mas ele gozava do mesmo livre-arbítrio que Adão tinha no Éden, tanto escolher o bem como o mal, assim provando também que Adão, crendo em Deus, ele poderia ter resistido àquela tentação, assim como Cristo resistiu, aqui o texto diz. Ainda o texto seguinte do Comentário Bíblico, volume 7, página 929, diz que os que afirmam que era impossível Cristo pecar, não creem que ele realmente tenha tomado sobre si a natureza humana. Então não é uma incoerência negar essa possibilidade. No final das contas, isso seria uma prova de que a pessoa não admitiu de fato que Cristo assumiu a nossa natureza humana. E aqui diz então o último texto de Manuscript Releases, volume 16, página 182, que sua natureza finita era pura e sem mancha, mas a natureza divina não foi humanizada. Tampouco a humanidade foi divinizada pela mistura ou união das duas naturezas. Cada uma delas reteve seu caráter e propriedades essenciais. A combinação da natureza divina com a humana o fez capaz de ceder às tentações de Satanás. Supor que ele não poderia ceder à tentação é colocá-lo onde não pode ficar, como um exemplo perfeito para o homem. A força e o poder dessa parte da humilhação de Cristo, a qual é a mais significativa, não serviria de instrução e ajuda aos seres humanos.
Então aqui vemos que não houve uma mistura, algo do gênero, um híbrido, mas foi conservada, separada a natureza divina e a humana, ainda que presente em uma pessoa. Cristo não usou das prerrogativas divinas para seu benefício, e aqui diz então que ninguém deve supor que ele estava numa posição que não era capaz de ceder à tentação. Mas de fato, ele se colocou, se sujeitou a tudo isso para então servir de exemplo a todos nós. Agora vamos para a pergunta de número 12. Diz assim: qual foi a prova mais rigorosa pela qual Cristo foi submetido? Se quisesse, ele teria poder para transformar as pedras em pão? Podemos chamar algo de tentação se não houver a possibilidade de ceder? O texto bíblico que temos para a leitura agora se encontra em Mateus, capítulo 4, versos 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora o texto a seguir, de Ellen White, publicado na Review and Herald de 1 de abril de 1875, com trechos no livro No Deserto da Tentação, páginas 102 e 103, mas não em sua forma completa, desenvolve esse assunto que é apresentado aqui no texto bíblico. Diz assim: se Cristo tivesse sido enganado pelas tentações de Satanás e houvesse exercido seu poder miraculoso para livrar-se de alguma dificuldade, ele teria rompido o contrato feito com seu pai de ser alguém provado em lugar da raça. Foi tão difícil para ele manter o nível da humanidade, como é difícil para o homem elevar-se acima do nível baixo de sua natureza depravada e ser coparticipante da natureza divina. Cristo foi submetido à mais rigorosa prova, que requereu a força de todas as suas faculdades para a inclinação de, quando em dificuldade, usar o seu poder para livrar-se do perigo e triunfar sobre o poder do príncipe das trevas. Aqui então foca nessa que foi a prova mais rigorosa para Cristo, que era usar a divindade para o próprio benefício. Era nesse sentido que Satanás o tentou, e no entanto aqui nós vemos que Cristo se manteve naquele plano, naquele contrato que ele havia feito, de ficar em lugar do homem para o redimir. Diz ainda o texto que Satanás mostrou seu conhecimento dos pontos fracos do coração humano, colocando seu máximo poder para obter vantagem sobre a debilidade da humanidade que Cristo assumira para poder vencer suas tentações no lugar do homem. Porque o Filho de Deus vinculou-se à fraqueza da humanidade, para que fosse tentado em todos os aspectos que o homem é tentado, Satanás tripudiou sobre ele e o insultou. Aqui nós vemos, neste texto, a realidade de que Satanás várias vezes tentou a que Cristo usasse a sua divindade para o benefício próprio, e ele nunca fez esse uso. Aqui diz que essa foi a mais rigorosa prova que ele passou,
que ele não tinha uma inclinação para o mal, uma propensão pecaminosa. Cristo não tinha isso. Aqui fala de uma inclinação de usar então na dificuldade o poder divino para livrar-se daquilo, que era a situação, inclusive, que se apresentava lá no Getsemane, naquele momento em que a natureza humana recuava em relação à morte, uma reação natural, e no entanto Cristo submeteu a própria vontade humana à vontade do Pai Celestial. Nós vemos aqui que Satanás explorou muito isso, explorou de maneira a tornar o mais difícil possível essa trilha que Cristo teve que passar. Aqui então tem a questão se Cristo tinha poder, se ele quisesse, para transformar aquelas pedras em pão. De fato ele tinha. Isso é uma diferença enorme em relação a nós. De que adiantaria Satanás vir até nós com essa tentação, transforma essas pedras em pão? De nada adiantaria isso, porque não temos poder por nós mesmos em realizar tal coisa. Mas Cristo tinha em poder em si mesmo de realizar essa transformação. Mas ele não o fez porque ele estava numa condição como um exemplo, um modelo para nós. E aqui então ainda tem essa terceira parte falando de tentação. E se não houver a possibilidade de ceder a ela, é tentação de fato? Ou é apenas um teatro, como a gente já comentou, anteriormente? Aqui então nós temos dois textos na continuação para afirmar em relação a esse ponto. Primeiro está no Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 131 e 132. Diz que as tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Então ele era de fato um agente moral livre. Aqui ainda no segundo parágrafo diz que a menos que haja a possibilidade de ceder, a tentação não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação e, sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé, com firme apego ao poder divino, e foi esta a provação pela qual Cristo passou. Então a tentação vem, há essa influência para se cometer aquela ação, e diz então que, sabendo que temos a possibilidade de agir dessa maneira, nós resistimos pela fé e não cometemos aquela ação pecaminosa. O texto seguinte é do Desejar de Todas as Nações, página 117. Ellen White aqui recrimina uma classe, dizendo: pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, se fosse verdade isso que declaram, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Maravilhoso texto, mostrando então toda a realidade daquela humanidade que Cristo assumiu. Vamos à pergunta 13. E nós temos também dois textos bíblicos a serem lidos. As perguntas então diz assim: que exemplo ele nos deu para ser um Salvador completo?
A fim de concretizar seu objetivo, Jesus tomou qual natureza humana? A de Adão antes da queda, no Éden, ou a de Adão depois da queda, expulso do Éden? E como se destaca o anticristo? O primeiro texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso envolve, então, não só uma vida perfeita sem pecado, mas uma natureza também livre do pecado. Nós vemos aqui que o cordeiro ele tinha que nascer de que maneira? Imaculado. E ao decorrer da vida também se manter incontaminado. Assim foi com Cristo. Aqui temos agora o texto de 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3. Texto bastante conhecido que vai destacar em relação ao anticristo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, aqui é importante nós destacarmos que é necessário acreditar na verdadeira encarnação de Cristo. Os textos anteriores que nós lemos da pergunta 12 fala então em relação à realidade disso tudo. Aqueles que negam isso e acham que foi só um faz de conta estão caindo neste erro que é denominado do anticristo. Isso é importante nós destacarmos porque aqui nesse texto de 1 João em nenhum momento foi dito que nós devemos crer que Cristo veio com uma natureza pecaminosa. O que fala aqui é que ele veio em carne, ou seja, ele veio com a nossa natureza humana. Agora, a parte da pecaminosidade do homem, ele não assumiu. Os textos falam em relação a isso também, testemunho em favor disso. O Espírito de Profecia, no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131, declara que a divindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito, que deixa muito claro, não havia propensão para o mal, e se tivesse ocorrido isso, ele não poderia ser então um sacrifício perfeito em favor de nós. Mensagem Escolhida, volume 1, página 256, diz que não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Aqui não falou apenas da vida dele sem pecado, mas uma natureza também sem pecado. Comentário bíblico, volume 5, página 1108, vem destacando em relação a essa semelhança da natureza espiritual, moral de Cristo com a de Adão. Fala assim: quando Cristo inclinou a cabeça e morreu, trouxe consigo ao chão as colunas do reino de Satanás. Venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obtivera a vitória. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. Aqui então esse texto fala que a derrota de Satanás se deu com Cristo tendo a natureza a mesma que Satanás tinha derrotado lá no Éden, Adão. Mas agora com Cristo como segundo Adão não ocorreu a mesma coisa. É importante destacarmos todos esses aspectos. E alguém pode se questionar, isso significa que ele veio idêntico a Adão antes da queda? De maneira alguma. Nós sabemos que ele assumiu as consequências do pecado, 4.000 anos de degenerescência física. O que nós estamos tratando nesse momento é da parte espiritual, moral de Cristo, que não havia contaminação nenhuma do pecado.
Uma coisa eram as consequências do pecado, outra coisa era ter o pecado em si, e isso Cristo não tinha. A pergunta de número 14, a última nossa, diz assim: nosso modelo se identifica conosco até que ponto? Como agia sua natureza perante o mal? Havia nele propensão ou tendência para o pecado? Temos mais alguns textos aqui. 1 João 3,5 diz que: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E temos também o texto de Hebreus 7,26, maravilhoso também, testificando em favor dessa natureza pura de Cristo. Hebreus 7,26 declara o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Textos maravilhosos. E vamos agora aos textos do Espírito de Profecia. O primeiro está no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 202. Ele é nosso exemplo em tudo, é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Olha só que interessante. A natureza dele, em vez de ter uma propensão para o mal, ao contrário, recuava do mal. E aqui diz também que ele é um irmão em nossas fraquezas, em relação às fraquezas inocentes, as naturais em relação à nossa natureza humana, as debilidades humanas, né? Mas não em possuir idênticas paixões. Ele não tinha o mal dentro de si. Aqui então no Manuscrito Releases, volume 16, página 182, também nos traz uma colocação importantíssima. Não devemos nos tornar comuns ou terrenos em nossos pensamentos. E em nossas ideias pervertidas não devemos pensar que a possibilidade de Cristo ceder às tentações de Satanás degradou sua humanidade, fazendo com que ele viesse a possuir as mesmas propensões pecaminosas e corruptas que o homem possui. Veja só que interessante isso, né? Nós vemos em relação a esse texto que Ellen White chama de ideias terrenas, comuns, até mesmo pervertidas. Achar que o fato de ele ter a possibilidade de pecar, como nós já estudamos, não significa que ele tivesse uma propensão para o mal. Comentário Bíblico, volume 5, página 1116 e 1117, diz que não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era como todas as crianças. Ele não era como todas as crianças. Sua inclinação para a justiça era uma contínua satisfação para seus pais. Ninguém, ao olhar para o semblante infantil, radiante de animação, podia dizer que Cristo era exatamente como as outras crianças. Ele era Deus em carne humana. Que texto maravilhoso também, vindo a somar com aquele primeiro texto, mostrando essa natureza com uma inclinação para o bem, para a justiça. O texto final que nós temos para ler é do Comentário Bíblico também, volume 5, página 1128 e 1129. Tirado de uma carta que a irmã White enviou para um obreiro, e é importante porque ela destaca justamente esse ponto da humanidade de Cristo. Esse é o tópico que ela traz aqui, corrigindo aquele irmão de excessos, de equívocos nesse ponto. Então é um texto muito valioso porque entra especificamente em alguns detalhes. Aqui diz assim: seja cuidadoso, extremamente cuidadoso ao tratar da natureza humana de Cristo. Não a apresente diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão,
O primeiro Adão foi criado como um ser puro, sem pecado, nem mancha alguma de pecado sobre ele. Era a imagem de Deus. Poderia cair e caiu deveras ao transgredir. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para a desobediência. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Ele foi assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado por tentações no Éden. Nunca, de maneira alguma, deixa a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo, ou que de alguma maneira ele cedeu à corrupção. Aqui Ellen White então aconselha aquele irmão a ter cuidado, muito cuidado na hora de expor esse tema. E aqui diz que não deveria ser apresentado Cristo como um homem com propensões para o pecado. E ela complementa, ele é o segundo Adão. E ela vem trazendo detalhes sobre o primeiro Adão, fala inclusive que a posteridade de Adão, por causa do pecado, nasceu com propensões inerentes para a desobediência. E então é interessante esse aspecto, porque alguns questionam esse tema e falam, não, o que Cristo não tinha era propensões para o mal cultivadas, mas ele tinha nascido com a propensão para o mal, assim como todos nós nascemos. O ponto é que nesses textos, Ellen White não fez essa distinção como alguns querem fazer. Ela simplesmente disse que Cristo não tinha propensão para o pecado. E isso, mais de uma vez, ela usa a palavra propensão, inclinação, tudo isso. Quando ela vai especificar de maneira mais exata algo, ela fala da posteridade de Adão e não fala de propensões cultivadas. Ela confirma a realidade que de fato o ser humano nasce, é inerente, faz parte da natureza então do ser humano a propensão para o mal. Portanto, o que justamente Ellen White quer trazer nesse texto é o contraste entre essa posteridade de Adão, que nasce com essas propensões inerentes para a desobediência, e Cristo, que poderia ter pecado, poderia ter caído, mas que não houve em nenhum momento propensão para o mal. Ele é o segundo Adão, como ela diz. Então, o detalhe desse texto mostra de maneira evidente que Cristo, sim, tem essa distinção em relação a nós. Alguns ficam incomodados com isso, achando que então este Cristo não seria um exemplo para nós, não serviria dessa maneira. Mas a questão que eu apresento nesse momento é a seguinte: Cristo alguma vez pecou? Em nenhum momento ele pecou. Por causa disso ele não serve de exemplo, porque ora, todo ser humano pecou. Ele, no entanto, se identificou não com o pecado em si, mas com as tentações que nós passamos. Ele passou por todas as tentações e resistiu a elas. Nós, então, temos essa questão do pecado e, inclusive, o cultivo de hábitos pecaminosos. E aí, nesse aspecto que o ser humano se insere, ele nunca teve essa identificação com o vício do pecado. Então nós vemos aí já uma distinção entre nós e ele. Nem por isso destrói o seu exemplo como um modelo supremo, um modelo perfeito para nós. Porque as tentações que passamos hoje, ele também passou e mostrou para nós que é possível resistir. Aí está a identificação conosco e que possamos
não por conta de querer aproximar tanto Cristo, venhamos a macular também a sua natureza. Precisamos entender que Ele era tanto o nosso exemplo como o nosso Salvador, o nosso substituto na cruz, de modo que Ele serviu de um sacrifício perfeito em favor de nós. Possamos então estar atentos a tudo isso e a cada dia se entregar mais a Cristo para Ele efetuar a obra que é necessário ser efetuada em nós. Esse é o meu desejo de oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.